Um grande abraço para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma edição do JR23. Um pouco diferente, um novo estúdio, um novo cenário, mas fica tranquilo porque a qualidade da informação você já conhece aqui na tela da TV que mostra você, com algumas novidades também no programa que você vai acompanhar a partir de agora. Muito obrigado você pela sua audiência, pela companhia e sem perder muito tempo, já vamos agora para as manchetes do programa de hoje. Aquilo que é destaque na edição do programa de hoje, você fica sabendo aqui no JR23, joga na tela, vamos ver. Os prejuízos causados pela sonegação e pela pirataria no Brasil podem chegar a quase 500 bilhões de reais por ano. O governo de São Paulo lançou o portal Duas Rodas Zero IPVA para orientar a população sobre a isenção do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para motocicletas de até 180 cilindradas. O SESI Franca Basquete já tem seu adversário definido para o Final Four da BCLA, Liga dos Campeões das Américas. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a tensão toma conta das equipes que ainda lutam contra o rebaixamento. Entre elas está a Associação Atlética Francana, que entra em campo neste sábado, às 15 horas, fora de casa, diante do Marília Atlético Clube, precisando pontuar para garantir a permanência na competição. Pois é, essas são algumas das informações que você vai acompanhar, mas tem muita utilidade pública, tem prestação de serviços, tem também as informações que a galera gosta, né, que são as informações do mundo da bola aqui no JR23. Nossa primeira pausa é coisa rápida e já já a gente tá de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Já estamos de volta com o JR 23 no nosso primeiro bloco com as informações, é claro, que você acompanha tanto da nossa região como também aquilo que acontece pelo Brasil e o mundo. É destaque aqui no JR 23, você fica por dentro de todas as informações. Vamos agora já acompanhar aquilo que movimentou as nossas forças de segurança, tanto a Polícia Militar como também a Polícia Civil. São os boletins de ocorrência, os casos que acontecem em Franca e também em toda a nossa região. Você acompanha agora no resumo aqui do JR 23. Joga na tela, vamos ver. Os prejuízos causados pela sonegação e pela pirataria no Brasil podem chegar a quase 500 bilhões de reais por ano, segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, FNCP. O dado foi reforçado, em entrevista ao Brasil 61.com, pelo deputado federal Júlio Lopes, PPRJ, coordenador da comissão externa criada na Câmara dos Deputados para acompanhar a agenda Brasil Legal e fortalecer o combate a essas práticas ilegais. Na última terça-feira, o grupo realizou sua primeira reunião para apresentar o plano de trabalho do colegiado e votar pedidos de informação e de audiências públicas. Segundo o deputado, diversos setores da economia são fortemente afetados por essas práticas. Entre os principais estão combustíveis, cerca de 62,5 bilhões de reais sonegados por ano, bebidas, mais de 55 bilhões de reais, cigarros, aproximadamente 20 bilhões de reais. Além disso, no setor de telecomunicações, a cada 50 milhões de celulares em circulação no país, quase 10 milhões têm origem em contrabando ou pirataria, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE. A criação da comissão externa também foi bem recebida pelo setor produtivo. E o trabalho das forças de segurança é sempre muito importante, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal tem feito um trabalho muito importante aqui na nossa região e é claro que também a gente destaca, mostra aqui no JR 23. Uma parte das mulheres é a favor do uso do spray de pimenta como instrumento de autodefesa. A gente não tem como combater eles com força, a gente tem que buscar outro meio de combater. E que seja spray de pimenta, outra coisa até eles aprenderem que a gente não é a propriedade deles. O spray de pimenta não é a solução para o problema, mas ele te dá tempo para fugir. Outras pensam com cautela no risco de uma reação inesperada do agressor. Você acaba apertando e não vai direto no olho. E aí acaba tendo uma retaliação maior do que o próprio ato em si, né? O temor delas não é sem fundamento. Dados do Fórum de Segurança Pública apontam que os assassinatos de mulheres por questão de gênero cresceram 4,7% no ano passado, na comparação com 2024. 2025 chegou ao fim com 1.568 mulheres vítimas de feminicídio. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que libera a comercialização de aerossóis de extratos vegetais, como spray de pimenta, proposta que segue agora para o Senado. O texto restringe o uso a mulheres maiores de 18 anos ou a partir de 16, quando autorizadas pelos responsáveis. A venda só pode ser realizada após aprovação da Anvisa, que deve garantir a ausência de substâncias de efeito letal ou toxicidade permanente. Pelo projeto, o uso é individual e intransferível. Segundo o texto, para que o uso seja considerado legal, a mulher só poderá utilizar o spray para repelir agressão injusta ou iminente de forma proporcional e moderada, apenas para neutralizar a ameaça e conseguir fugir. O spray de pimenta que hoje é utilizado pelas forças de segurança tem óleo-resina capsicum, substância que causa inflamação imediata das mucosas, provoca tosse, fechamento involuntário dos olhos, dificuldade para respirar e ardência intensa na pele. A juíza e fundadora do Instituto Nós por Elas destacou os riscos que o spray de pimenta pode trazer para as mulheres: acesso a um tipo de armamento não letal e mais violência do agressor. O que a gente tem em mente e muito trabalhado no Instituto é que os mecanismos públicos que estejam disponíveis em favor dessa mulher. A gente sabe que muitas mulheres que têm medida protetiva ainda morrem com as medidas protetivas em ação, em funcionamento, porque a fiscalização dessas medidas protetivas não é adequada. Então, colocar na mão da mulher mais uma responsabilidade de defesa pessoal não me parece que seja o melhor caminho nesse momento em que a gente vive essa epidemia. Enquanto o tema é discutido nacionalmente, os estados do Rio de Janeiro e Rondônia aprovaram leis estaduais com produtos similares ao spray de pimenta. O spray de defesa pessoal que começa a ser vendido no Rio de Janeiro não é o de pimenta, mas sim um composto com extratos vegetais com concentração máxima de 20%. Na composição tem menta, cânfora, gengibre e capim-limão.
A venda é exclusiva das farmácias. Elas devem ficar dentro do balcão, não podem ficar à disposição para qualquer pessoa pegar, só pode ser vendida para pessoas com mais de 18 anos, com um documento, não precisa de receita. Menores acima de 16 anos podem usar com autorização dos pais. E eu acredito que vai ter uma demanda grande. E aquilo que também movimenta o Brasil na área da segurança, né? São muitas ocorrências, casos aí que chamam a atenção, e é claro que a gente traz todos os detalhes, né? Temos mais informações direto lá da nossa redação, então vamos acompanhar na reportagem especial aqui do JR 23. O governo de São Paulo lançou o portal Duas Rodas Zero IPVA para orientar a população sobre a isenção do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para motocicletas de até 180 cilindradas. A plataforma reúne informações sobre quem tem direito ao benefício, os requisitos necessários, orientações para casos em que a isenção não tenha sido aplicada automaticamente e materiais de divulgação disponíveis para download. A nova lei, em vigor desde janeiro deste ano, pode beneficiar cerca de 4,4 milhões de motocicletas no estado, o equivalente a 77% de toda a frota de motos paulista. O benefício é concedido automaticamente para os veículos que atendem aos critérios estabelecidos e não exige cadastro prévio por parte do proprietário. De acordo com o governo estadual, tem direito à isenção motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas registrados em nome de pessoas físicas. Veículos financiados por meio de arrendamento mercantil também podem ser contemplados, desde que o contrato esteja no nome de uma pessoa física. Além da cilindrada, é necessário que o veículo esteja com o cadastro e o licenciamento em situação regular. No caso de motos usadas, o licenciamento do ano anterior precisa estar em dia. Já as motocicletas novas devem ter o primeiro emplacamento realizado no Detran SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, dentro do prazo legal de até 30 dias após a emissão da nota fiscal. A transferência de propriedade também é um fator determinante. Quem compra uma moto usada deve concluir o processo de transferência no Detran SP em até 30 dias após a venda. Caso isso não seja feito até 31 de dezembro, o veículo passa a ser considerado irregular a partir de 1º de janeiro do ano seguinte e perde o direito à isenção naquele período. Segundo dados do governo estadual, a frota de motocicletas em São Paulo cresceu 33% na última década, e quase 80% dos veículos de duas rodas em circulação têm até 180 cilindradas, o que explica o alcance significativo da medida. Caso o proprietário atenda às condições, mas a isenção não tenha sido aplicada automaticamente, o pedido pode ser feito gratuitamente pelo CIPE, Sistema de Peticionamento Eletrônico, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com login do GovBR ou certificado digital. Para solicitar o benefício, é necessário apresentar documentos como CRLV ou CRV, RG, CPF, comprovante de cobrança ativa do imposto, além de contrato de financiamento ou nota fiscal, quando aplicável. O portal também esclarece que proprietários que pagaram o IPVA antecipadamente, mas têm direito à isenção, receberão a restituição automática do valor, sem necessidade de solicitar o reembolso. Uma breve pausa para mais um intervalo rapidinho aqui no JR 23 e na sequência tem mais informações no JR 23, tem economia, tem saúde, utilidade pública, é rapidinho, a gente já está de volta. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor.
porque ajudar é sempre uma coisa boa, né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. E quando o assunto é mexer aí com a sua vida, nós também nos preocupamos, né? E é claro, cumprindo aqui com o nosso papel de levar a informação que te auxilia, seja na área da saúde, na área da economia, você que está procurando trabalho, também, é claro, informações importantes que você acompanha aqui no JR 23. Temos aí mais informações, vamos lá direto então para a redação, enchendo o telão da notícia. Recepcionada e aplaudida de pé. Entre nomes de várias mulheres, hoje um se destaca: a pesquisadora Tatiana Sampaio. Após quase 30 anos de investigação, ela liderou o desenvolvimento de um medicamento brasileiro, a polilaminina. O fármaco marca um caminho inédito para a recuperação de movimentos em pacientes com lesões graves na medula, mesmo com desafios e questionamentos. São críticas voltadas para um pré-print, que é um trabalho sem revisão, um trabalho prévio que a gente publica só para ficar marcado o que a gente fez, então ele não estava... Foi um trabalho preliminar, depois ele foi melhorado, e a versão que hoje está pronta para submeter é uma versão que não tem nenhum dos problemas apontados. Após rebater as críticas, a pesquisadora divulgou novos avanços na pesquisa. A polilaminina é um trabalho em desenvolvimento. Eu acho que já está mais para dar certo do que para não dar. Mas ainda está em desenvolvimento, né? Então pode ser que alguma coisa não dê certo. Mas eu acho que, mesmo que não dê, só o fato da gente conseguir pautar, né, trazer o interesse pela pesquisa, o interesse, a percepção de que a universidade é importante, o debate sobre como transferir o conhecimento que é gerado na universidade para a sociedade. As pessoas estão falando sobre isso e isso é maravilhoso. Desafios e inspiração. Em uma escola de Patos de Minas, a professora Carmélia Silva desenvolveu uma atividade do Dia da Mulher com foco na doutora Tatiana. Fico muito feliz, muito emocionada. Eu tenho que dizer para vocês que eu fico muito surpresa, porque a gente sempre ouve dizer que brasileiro não gosta de ciência, brasileiro só gosta de bobagem. Eu não vejo isso, né? Agora é muito claro para mim que as pessoas amam ciência. Trazer a Tatiana aqui é algo histórico para a gente, para a cidade de Patrocínio no geral, por mostrar que depois de anos de estudos ela descobriu algo que nenhum outro país descobriu, uma mulher descobrindo, o que a gente não vê muito, porque não dão tanto apoio para as mulheres, para a ciência no geral, ainda mais aqui no Brasil. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo aqui na tela da TV que mostra você no JR 23. Joga na tela, confira. Já na quarta-feira, o tempo segue instável. O sol aparece entre nuvens e a previsão de chuva rápida ao longo do dia e à noite, com volume estimado em 1,3 milímetros de chuva. As temperaturas variam entre 18 graus Celsius e 28 graus Celsius. A quinta-feira mantém o padrão de instabilidade. O dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, principalmente à tarde e à noite. A previsão indica um acumulado de 7,8 milímetros e temperaturas entre 18 graus Celsius e 28 graus Celsius. O cenário mais intenso deve ocorrer na sexta-feira, quando a previsão de chuva forte e trovoadas, principalmente durante a tarde. O acumulado pode chegar a 18,9 milímetros. As temperaturas caem um pouco,
variando entre 18 graus Celsius e 24 graus Celsius. Mais uma pausa rapidinha aqui no nosso programa, claro, mas é rapidinha para bola, e já na sequência, falando em bola, temos aí as informações do esporte, né? Aquilo que acontece em nível nacional, o que é novidade pelo mundo, também as equipes da nossa região, a gente conta para você daqui a pouquinho. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra, nossa terra, Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Ah, entendeu? Eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde.
para você que é apaixonado pelo basquetebol, tem também informação aqui no JR23. Afinal de contas, né, corre no sangue do francano, né, esse amor pelo basquete. Vamos aí às informações da equipe do SESI Franca. Os prejuízos causados pela sonegação e pela pirataria no Brasil podem chegar a quase 500 bilhões de reais por ano. O governo de São Paulo lançou o portal Duas Rodas Zero IPVA para orientar a população sobre a isenção do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para motocicletas de até 180 cilindradas. O SESI Franca Basquete já tem seu adversário definido para o Final Four da BCLA, Liga dos Campeões das Américas. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a tensão toma conta das equipes que ainda lutam contra o rebaixamento. Entre elas está a Associação Atlética Francana, que entra em campo neste sábado, às 15 horas, fora de casa, diante do Marília Atlético Clube, precisando pontuar para garantir a permanência na competição. Não poderia ser diferente. Claro que a gente sempre traz, todos os dias, praticamente as informações daquilo que acontece com as equipes locais, com o esporte da nossa cidade e também da nossa região. É hora e vez de falarmos da Francana. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, a tensão toma conta das equipes que ainda lutam contra o rebaixamento. Entre elas está a Associação Atlética Francana, que entra em campo neste sábado, às 15 horas, fora de casa, diante do Marília Atlético Clube, precisando pontuar para garantir a permanência na competição. A Francana ocupa atualmente a 13ª colocação, posição próxima da zona de rebaixamento, e depende de um bom resultado para evitar riscos na última rodada. Um empate ou vitória pode ser determinante para confirmar a permanência na Campeonato Paulista Série A3, dependendo também de resultados paralelos. O confronto contra o Marília não promete facilidade. Jogando em casa, o time adversário tenta fechar a primeira fase com resultado positivo diante de sua torcida. Para a veterana, porém, o jogo ganha contornos de decisão, já que a equipe precisa somar pontos para não correr o risco de queda. Jogos da última rodada. Todos os confrontos da rodada final da primeira fase acontecem simultaneamente às 15 horas deste sábado. União São João e São Bernardo. Itapirense e Rio Preto. Rio Claro e União Suzano. Rio Branco e Bandeirante de Birigui. Marília e Francana. Desportivo Brasil X15 de Jaú. Grêmio Catanduvense X Paulista. Portuguesa Santista X União Agrícola Barbarense. A rodada final promete fortes emoções, já que além da disputa por classificação à segunda fase, várias equipes ainda lutam contra o rebaixamento. Para a Francana, o objetivo é claro: somar pontos diante do Marília e garantir a permanência na Série A3, evitando depender de uma combinação complicada de resultados nos demais jogos da rodada. A partida pode definir o futuro da equipe na competição e mobiliza a torcida francana na expectativa de mais uma temporada na 3ª divisão estadual. Confira agora o giro dos grandes clubes, né? Claro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, né? E as competições mais variadas que acontecem pelo Brasil, e você fica por dentro de tudo aqui no nosso bloco esportivo. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta o meio de semana com 10 partidas distribuídas entre quarta e quinta-feira. Os confrontos podem provocar mudanças importantes na tabela, principalmente entre os primeiros colocados e também na luta contra a zona de rebaixamento. O torneio nacional começou no fim de janeiro e segue o formato tradicional de pontos corridos, com 20 clubes disputando 38 rodadas ao longo da temporada. A rodada começa nesta quarta-feira com 6 jogos. Um dos destaques é o duelo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque. O time paulista, que aparece entre os líderes da competição, tenta manter a pressão sobre o topo da tabela. No mesmo horário, o Bahia recebe o Red Bull Bragantino, confronto que também envolve equipes da parte de cima da classificação. Outros jogos da noite de quarta-feira completam a agenda: Atlético PR e Cruzeiro, Atlético MG e São Paulo, Mirassol e Coritiba, Vasco da Gama e Fluminense Santos e Internacional. Na quinta-feira, mais 3 confrontos fecham a rodada: Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo e Chapecoense e Corinthians. Após 6 rodadas disputadas, o São Paulo lidera o campeonato com 16 pontos e campanha consistente de 5 vitórias e 1 empate. Logo atrás aparecem Palmeiras e Fluminense, ambos com 13 pontos. Top 10 da tabela: São Paulo, 16 pontos. Palmeiras, 13. Fluminense, 13. Bahia, 11. Flamengo, 10. Coritiba, 10. Corinthians, 8. Red Bull Bragantino,
8. Grêmio, 7. Atlético PR, 7. Zona de rebaixamento. Na parte de baixo da tabela aparecem equipes tradicionais que ainda não engrenaram na competição. Botafogo, 3 pontos. Remo, 3 pontos. Cruzeiro, 3 pontos. Internacional, 2 pontos. A gente não se faz um time campeão só com 11, né? Todos têm que estar prontos para jogar. Por desgaste, por lesão, por suspensão. Tem que estar pronto. E eu tenho. Não tenho um time, eu tenho um grupo. Agora, quando há troca de treinador, mesmo que a gente tenha todo o cuidado de controlar as cargas, todo mundo quer mostrar. Então os treinos são muito mais intensos, por consequência, em algum momento, principalmente no jogo no Canindé, que estava muito pesado, e a gente teve que fazer um jogo de força, de primeira e segunda bola, com um time muito forte fisicamente. Isso gera um desgaste maior. Então, naturalmente, a partir de amanhã, a gente faz a revisão com todo mundo. Eu gostaria de poder contar com todos, mas se houver a necessidade da gente fazer uma alteração, uma ou outra pontual, para que a gente mantenha a intensidade e o frescor, eu devo fazer. Os 2 últimos jogos em campos inacreditáveis. Sabem qual é a diferença da grama brasileira para a grama europeia? Ela é lenta. É lenta. A grama aqui é lenta. Os jogadores não recuperam, fica um jogo lento e depois é jogar de forma desigual. Teres uma equipa leve, fresca, com 3 jogos em 30 dias e teres outra equipa com bons jogadores, com melhores jogadores, mas como eu disse ao teu colega, por muito que eu queira puxar por este carro, não dá. Não dá. E essa responsabilidade não é minha. É de quem marca os jogos e quem não cria condições para os jogadores recuperarem. E outra, isto tem interferência naquilo que é o desempenho e o resultado final. A forma como os jogos são marcados, ou você acha que é normal nós jogarmos contra o Mirassol, eles têm um dia a mais. Vamos jogar contra o Botafogo tem um dia a mais, mas tem muitos jogos ao longo do ano, porque também tiveram que fazer pré-eliminatórios. Vamos jogar com o São Paulo, e eles têm um dia a mais. E 2 dias para 3 dias, eu já falei isto quantas vezes, vocês me ouviram falar. Devia ser obrigatório dar 3 dias de descanso. Alguém ouviu? Alguém quer saber? Não quero. Portanto, eu gosto de Palmeiras, eu gosto de estar aqui. E sei que é sim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dizer aquilo que eu penso. É bom, mas passa rápido. O JR23 está chegando ao seu final no programa de hoje, mas claro, já deixando o convite do nosso encontro marcado, com informação aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite e até amanhã. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, né? Eu quero sair em casa para ela. Aí pode que eu ajudar minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu vou criar a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque fiquei sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né?
a gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sei agora. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Eu me sinto, cara. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a PAI vence. Sempre.